Você já sabe o que é um processo rodando em seu sistema operacional? É justamente sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Quando você inicia qualquer programa em seu computador, um processo é criado. Esse processo representa a execução do programa e ele possui tudo o que é necessário para o programa executar corretamente, por exemplo, os dados e as instruções do processo. Para ficar bastante claro o que é um processo, vamos visualizar como ele é criado. Suponha que você vai iniciar o aplicativo MyApp. Você pode iniciar esse aplicativo, por exemplo, clicando nele ou então executando ele pelo terminal. Quando o sistema operacional sabe que esse aplicativo precisa ser aberto, ele então cria um novo processo para o aplicativo. O processo possui estruturas para gerenciar a execução desse programa, incluindo as instruções e os dados necessários. Em todos os sistemas operacionais modernos, existe algum utilitário que nos permite visualizar todos os processos que estão rodando em nosso computador. No Windows seria o gerenciador de tarefas e no macOS seria o monitor de atividades. Em sistemas operacionais baseados em Unix, eu normalmente utilizo o comando top para visualizar os processos pela linha de comando. Vamos ver alguns exemplos. Esse é o monitor de atividades rodando no macOS. Eu consigo visualizar os processos olhando para a quantidade de CPU que cada um está utilizando, quantidade de memória. O macOS também calcula mais ou menos a quantidade de energia que cada processo gasta, quantidade de escritas e leituras que fazem no disco ou quantidade de dados trafegados pela rede. É bastante útil utilizar o monitor de atividades porque é possível entender o que de recurso cada processo está utilizando no computador. No Cloud9, como temos o sistema operacional Ubuntu, que é baseado em Unix, a gente pode utilizar o comando top. Com o comando top, nós conseguimos ver os principais processos rodando nessa máquina e quanto de recurso cada processo está utilizando. Eu vou criar um processo Ruby apenas para a gente ver que ele aparece no top. Eu criei um processo através do interpretador de Ruby. Nele, eu escrevi um programa muito simples que vai ficar calculando o produto de dois números aleatórios e imprimindo ele na tela. Vamos deixar ele executar. Agora vamos observar o que acontece no top. Temos aqui o programa Ruby executando. Ele não está utilizando praticamente nada de CPU e nem de memória. Agora vamos criar um processo que não tem aquele tempo de 0,1 segundos entre um cálculo e outro. Vamos ver o que acontece. Olhando ele no top, percebemos agora que o processo Ruby está utilizando muito mais CPU. Com esse novo programa, a gente deve observar um aumento bem grande da quantidade de memória utilizada depois de algum tempo dele rodando. A ideia é criar uma string muito grande. Então a gente cria um laço que vai ficar adicionando nessa string essa cadeia aqui de caracteres. Vamos ver como ele vai se comportar no top. Veja que rapidamente alcançamos cerca de 1% da memória da máquina em utilização. Com o que aprendemos até o momento, eu gostaria de propor um desafio para você. Suponha que temos um programa que baixa 1 milhão de links na internet. O programa executa da seguinte forma. Primeiro, ele carrega uma lista fixa de links na memória. Em seguida, ele mistura essa lista, aplicando, por exemplo, um shuffle. Por fim, para cada link da lista, ele verifica se seu arquivo já foi baixado e se não foi, ele baixa o arquivo. Este programa roda em aproximadamente 100 horas. O que você poderia fazer para ele baixar todos os links na metade do tempo, ou seja, aproximadamente 50 horas? Eu sugiro que você pause o vídeo e pense por alguns instantes. Depois é só voltar aqui e ver o que eu propus de solução. Ok, vamos ver se o que você pensou bate com a minha solução. A minha solução é bastante simples. Basta iniciar o mesmo programa 2 vezes. Como temos uma operação que mistura a lista de links antes de começar a fazer os downloads, cada um dos processos executando o programa estará navegando em uma ordem diferente pela lista.
e como existe uma verificação se o arquivo já foi baixado, o risco de baixar 2 vezes o mesmo arquivo é bem pequeno. Normalmente, para esse tipo de abordagem, existe um limite de processos executando de forma concorrente que depende um pouco da banda larga que o computador tem disponível. Se eu conseguir executar centenas de processos ao mesmo tempo, provavelmente o gargalo para a finalização dos downloads vai acabar sendo a banda larga. Ao executar apenas um programa, podemos imaginar que uma parte do tempo ele está usando a banda larga e a outra parte fazendo operações que não dependem da rede, como por exemplo verificar se o arquivo já existe e gravar o arquivo no disco. Por isso, é possível ter ganhos ao executar múltiplos processos ao mesmo tempo. Aqui podemos ver um exemplo de como seria o programa myapp.rb. Existe uma função chamada maybeDownload que recebe como argumento um link. Essa função verifica se o link já foi baixado, ou seja, se o arquivo de download desse link já existe no sistema de arquivos. Se ainda não foi baixado, o download é feito e o conteúdo desse download é gravado no disco. Agora nós criamos uma lista de links, embaralhamos esses links e para cada um deles chamamos a função maybeDownload. Apenas por curiosidade, a função download é muito simples, ela poderia ser implementada desta forma. Essa é uma função que faz um download de qualquer URL da internet. Você pode tentar executar esse programa no seu ambiente de desenvolvimento e vai ver que ele funciona. Mas existe uma técnica em ambientes Unix ainda melhor para criar múltiplos processos iguais que não envolve ficar abrindo várias vezes o mesmo programa. Estou falando do uso de fork. Fork é uma função implementada no kernel do Linux, ou seja, uma system call, e por isso ela só existe em ambientes Unix. Ela serve para criar uma cópia do processo que chama ela. O processo inicial é chamado de pai e o novo processo de filho. No exemplo de download dos links, poderíamos implementar um programa com fork da seguinte maneira. Depois de criar a lista de links, fazemos um fork do processo, criando um processo filho que embaralha os links e tenta fazer seus downloads. Ao mesmo tempo, o processo pai vai continuar executando e também vai embaralhar os links e tentar fazer seus downloads. Agora, com esse programa, parece que temos uma forma um pouco mais organizada de resolvermos o nosso problema na metade do tempo. Criamos um processo filho que vai executar a mesma tarefa do processo pai. Mas ainda existe uma forma de melhorar a execução dessa nossa tarefa. Eu estou falando de threads, o assunto do próximo vídeo.